Oi, gente, eu sou a Késia, estudante de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindos à quinta e última aula do nosso curso. Esperamos muito que tenha sido um caminho proveitoso até aqui. Ao longo das nossas aulas, pensamos juntos sobre diáspora, colonialismo, relações raciais e de gênero. Foi possível perceber como esses processos se cruzam, conectam e como nada deve estar separado para fazer uma boa análise histórica. Na aula de hoje, vamos conversar sobre como esses processos históricos, marcados pelo colonialismo e pela construção de desigualdades, afetaram nossas maneiras de pensar. Para isso, conheceremos alguns intelectuais e correntes interpretativas que tratam da permanência de certos aspectos do colonialismo após as independências, principalmente no campo do pensamento. São intelectuais que falam em diferentes momentos e espaços, mas em muitos momentos se preocupam com perguntas parecidas. A gente separou, então, algumas perguntas para começar a adentrar esses mundinhos da produção do conhecimento. Será que o modo como a gente percebe o mundo tem a ver com as relações de poder? A gente já pensou sobre isso quando falamos sobre estruturas de gênero e raça. Como será que afeta o modo como vivemos e interpretamos nossa realidade? Seja na escola, na faculdade ou até mesmo trocando mensagem com nossos amigos. Nossa sociedade possui a escrita como uma das principais formas de comunicação e de produção de conhecimento. Será que o jeito que escrevemos e os livros que lemos são também afetados pelas desigualdades? Será que tem alguma influência do colonialismo na produção do conhecimento ontem e hoje? Feitas essas perguntas iniciais, bora começar. Vamos começar a aula refletindo junto com a intelectual Grada Quilomba sobre as universidades ocidentais e os jogos de poderes presentes na produção do conhecimento. Partindo da proposta da Grada Quilomba, vamos pensar sobre dois contextos diferentes. Primeiro, o pensamento anticolonial, onde conheceremos alguns intelectuais envolvidos nas lutas anticoloniais do continente africano. Depois, vamos conversar um pouquinho sobre autores que chamamos geralmente de pós-coloniais, que produziram seus trabalhos a partir da década de 1970. Todo esse conteúdo estará presente no material didático do curso que vocês têm acesso, no qual falamos também sobre outros movimentos intelectuais, como os estudos subalternos e o pensamento decolonial. Além disso, também tem o glossário por lá, para você conferir alguns termos que a gente vai utilizar aqui. Bom, vamos lá. A Grada Quilomba é uma escritora teórica e artista nascida em Lisboa, Portugal, com origem em Angola, Ilha de São Tomé e Príncipe. No seu livro Memórias da Plantação, lançado em 2008 em Lisboa e em Brasil 2019, a autora chama a atenção para o fato de os espaços acadêmicos não são locais neutros de conhecimento. Ou seja, por mais que os discursos produzidos nesses espaços, como artigos, pesquisas e livros, muitas vezes clamem uma suposta neutralidade e objetividade, todo o conhecimento se produz por pessoas de carne e osso, dentro do nosso mundinho, cheio de desigualdades de poder. Quilomba argumenta, nesse sentido, que esses espaços são historicamente marcados pela exclusão de pessoas racializadas, uma vez que estas foram frequentemente estudadas na posição de objetos do conhecimento, mas raramente na posição de sujeitos. No entanto, muitas vezes dentro desses espaços, vozes dissoantes, como a de Quilomba, critica e permanecem criticando essas estruturas de poder nas universidades. Nossa última aula do curso estará então voltada para a discussão de correntes e ideias que, ao longo do tempo, buscaram denunciar essa questão, apontada por Grada, Quilomba e outros autores, e por mudanças para resolvê-la. É importante, então, conversarmos agora um pouco sobre os pensadores envolvidos na luta anticolonial da África e da Ásia. Ao longo do século XX, principalmente a partir da segunda metade, muitos intelectuais e políticos dos países colonizados e da diáspora produziram escritos, falas e encontros em vários espaços diferentes,
como a África, a América e a Europa, reivindicando o direito e a autodeterminação e a independência em relação aos países europeus. Eles questionaram radicalmente as práticas do colonialismo, tanto na política e na economia, quanto nos seus aspectos sociais e culturais. Como bons estudantes de história, a gente precisa se perguntar, antes de qualquer coisa, qual foi o momento, o contexto e que lutas anticoloniais se desenvolveram. Bora lá! As independências dos países asiáticos e africanos começaram a partir da década de 1940. Foi um contexto de grandes mudanças na ordem global, marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Tinha muitas novidades e incertezas no ar. Uma delas era justamente essa inserção de novos atores políticos vindo da África e da Ásia nos jogos de poder. Além disso, era um momento de Guerra Fria, marcado pela competição entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, para ver quem teria um sistema dominante no mundo. Um aspecto fundamental desse momento, portanto, foi a busca desses novos atores por uma alternativa ao poder bipartido da Guerra Fria, levando eles a se organizarem a partir da noção do terceiro mundo. O maior símbolo desse movimento é a Conferência Afroasiática, realizada na cidade de Bandung, na Indonésia, em 1955. Fica então algumas perguntas. Afinal, do que se tratavam as discussões anticoloniais? Quais eram as suas demandas? Dá para responder essa pergunta de várias formas, porque os atores envolvidos nesses debates falavam de lugares distintos e possuíam projetos diferentes, porém tinham algumas questões muito marcantes nesse contexto, como a afirmação de identidades raciais, culturais e nacionais e a demanda pela emancipação política e econômica e o questionamento do eurocentrismo. Em quem eram esses pensadores, afinal? Alguns dos principais nomes associados ao pensamento anticolonial são o do psiquiatra e pensador Frantz Fanon e poeta e teórico Aimé Césaire, os dois martinicanos. Além deles, estiveram envolvidos muitos líderes dos processos de independência africanos como Kwame Nkrumah, de Gana, Eduardo Mondlane, de Moçambique e Amílcar Cabral, da Guiné-Bissau. Apesar dos escritos tradicionais sobre a temática enfatizarem um grande protagonismo masculino, cabe mencionar o exemplo, a influência de duas intelectuais martinicanas importantíssimas para a luta e para a intelectualidade anticolonial, Paulette Nadal e Suzanne Rousy Césaire. De modo geral, então, a gente pode perceber que o pensamento anticolonial visa a emancipação dos países que estavam numa situação colonial em relação à Europa e às potências da Guerra Fria. Para isso, tem uma busca de articulação política e intelectual entre agentes africanos e asiáticos e diaspóricos. Podemos lembrar então da primeira aula do nosso curso, onde a gente discutiu sobre o conceito de diáspora e seus agentes, e também das aulas sobre o colonialismo, onde abordamos as discussões em torno de uma perspectiva africana. Agora vamos pensar um pouco sobre o chamado pensamento pós-colonial. Primeiramente, qual é a diferença entre o pensamento anticolonial e o pós-colonial? Como se relacionam esses diversos momentos da produção intelectual? É importante, antes de tudo, estabelecer que o termo pós-colonial não é exatamente um marco temporal. Não quer dizer apenas o que aconteceu após o fim do colonialismo. Apesar dessa possível confusão, o termo é geralmente utilizado para tratar de um conjunto de pensadores, principalmente indianos, africanos, asiáticos e caribenhos, que escreveram a partir das décadas de 70 e de 80, em centros acadêmicos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas o contexto histórico dessas discussões é de fato marcado pela situação política pós-colonial mesmo. A maioria dos territórios que eram colônias na África já tinham garantido sua independência no começo dos anos 60, então não havia mais um embate direto pela libertação. Porém, essa questão muito importante que esses intelectuais levantam é o fato de ter uma continuidade de muitas relações coloniais, seja na economia, na cultura ou na política, mesmo após o fim oficial dessas práticas. Tais autores foram influenciados por uma série de movimentos intelectuais, como os estudos culturais e o pós-estruturalismo,
Os dois estão presentes lá no começo do nosso glossário da aula para quem tiver interesse em saber mais. A partir desses movimentos e suas próprias experiências, esses autores buscaram problematizar o significado de ser um intelectual não ocidental trabalhando no Ocidente. A ideia era pensar os processos de construção de poder nas sociedades da modernidade, levando em consideração a violência e a desigualdade que fundaram as suas estruturas sociais, políticas e culturais, incluindo as formas de conhecimento. São, portanto, discursos marcados por seu caráter crítico e pela busca de novas formas de construção e de saberes alternativos ao legado colonial. Assim, pensadores como o sociólogo inglês Paul Gilroy, a intelectual indiana Gayatri Spivak, o estudioso indiano Homi Bhabha e o sociólogo jamaicano Stuart Hall são alguns dos principais nomes associados ao pensamento pós-colonial. A gente pode então perceber que os que chamamos de pensamento anticolonial e pensamento pós-colonial possuem algumas questões semelhantes, mas pertencem a contextos distintos. Quando a gente está pensando a partir da história, é sempre importante prestar atenção à temporalidade, aos lugares e aos agentes envolvidos. E é assim que a gente vai complexificando, reconhecendo os debates e valorizando o que cada contexto tem a dizer. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula, tendo em vista tudo que foi dito até aqui sobre uma crítica à produção de conhecimento eurocentrada, moderna, branca e colonial. Podemos voltar à Grada Quilomba para fecharmos estas reflexões. Quando formos ler um artigo e escolher quais textos irão basear nossos trabalhos, ao estudarmos nossos livros didáticos e ao nos depararmos com toda a produção de conhecimento que encontramos à nossa volta, podemos nos fazer as seguintes perguntas que a Grada Quilomba apresenta no livro Memórias da Plantação. Qual conhecimento está sendo reconhecido como tal? E qual conhecimento não é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas acadêmicas? E qual conhecimento não? De quem é o conhecimento? Quem é reconhecido como alguém que possui conhecimento e quem não é? Quem pode ensinar conhecimento? E quem não pode? Quem está no centro? E quem permanece fora, nas margens? A partir disso, seremos capazes então de contextualizar o que estamos lendo e estudando, questionar a suposta neutralidade das produções acadêmicas, identificar quem, na verdade, está falando e qual discurso está sendo reproduzido. Muito obrigada por ter nos acompanhado durante todo esse curso. Esperamos muito que as reflexões tenham feito sentido para você e que agora façam parte da sua maneira de olhar o mundo. Até a próxima! Tchau, tchau!